cansados da jornada desta vida terrena, muitas vezes exauridos pelas tristezas, pelo sofrimento, pelas perdas, buscamos aqui, na sombra da árvore do cristianismo, acalmarmos nosso espírito, saciarmos com seus frutos de fé e de esperança, para que possamos seguir a nossa jornada baseados na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar a nossa companheira Claudete para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Então vamos neste momento nos tranquilizando, serenando o nosso coração, nossa mente, nossos pensamentos, sentimentos, para que possamos entrar em sintonia com o nosso Pai maior, mentalizando a figura meiga do nosso Mestre Jesus, sentindo a presença dos benfeitores amigos, queridos irmãos, que desde há muito tempo estão aqui preparando este ambiente para nos receber com essa energia, com esta vibração de amor, no qual aqui somos recebidos pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados, para que possamos, na noite de hoje, aqui nesta casa de oração, que possamos ouvir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que por ele foram praticados estes ensinamentos quando aqui esteve entre nós. Agradecemos por mais esta oportunidade bendita de aqui estarmos na noite de hoje, com o nosso coração agradecidos. Pedimos, Pai, que nos envolva a nossa palestrante de hoje, para que possamos assim aprender, para que possamos levar no nosso dia a dia os ensinamentos, mas que possamos pôr em prática, para que a cada dia nos tornamos pessoas melhores, porque este é o objetivo de aqui estarmos encarnados, para que a cada dia mais possamos assim burilar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Envolva também, Pai, aqueles nossos irmãos lá no sul, que estão passando por um momento muito difícil, que eles possam ser acolhidos, amparados, intuídos, para que possam assim tomar atitudes no qual sejam as melhores. Mais uma vez, te agradecemos por esta oportunidade bendita da vida, por mais um dia nesta existência. E com o nosso coração agradecidos, vamos iniciar assim as atividades da noite com a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, que se traduz numa conversa muito íntima com o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixes cair em tentações, e nos livra, Senhor,
Deus permaneça conosco hoje sempre. Bom, nós trouxemos umas folhas aí para vocês. Nós vamos desenvolver um estudo na nossa casa sobre a reforma íntima. E porque pensando, todos nós que somos espíritas, acreditamos na reencarnação, talvez nós deveríamos vivenciar mais isso. Eu até sempre brinco e digo que a tatuagem está tão em moda que nós deveríamos todos tatuar em nossas testas: estou reencarnado, porque nós olharíamos uns para os outros e lembraríamos disso o dia todo, em todas as nossas atitudes, em todos os nossos comportamentos, em todos os nossos momentos, lembraríamos que estamos reencarnados. Então é muito interessante, porque nós estamos reencarnados com um objetivo, buscando a nossa evolução espiritual, moral. Se nós estamos aqui buscando isso, nós não podemos esquecer, em nada, em nenhum momento, em nenhuma atitude. E por isso que nós trouxemos esse tema hoje, personalismo, exatamente porque é um tipo de comportamento que nós temos que nos atrapalha muito na nossa evolução. E talvez nós não percebamos isso, porque é muito difícil enxergarmos o problema do outro, mas é muito difícil olharmos para nós e conseguirmos olhar os nossos próprios comportamentos. Então, esse é um estudo sistemático que nós vamos fazer na nossa casa, para que nós possamos aprender a nos olhar. Então, nós vamos citar, falar alguns itens aqui, nós vamos ler juntos, se eu vou colocando mais algumas coisas, e muitas vezes nós vamos nos enxergar. Então, é realmente para isso. Agora, não é para estarmos aqui pensando assim: que pena que meu marido, minha esposa, meu irmão não está aqui. Não, eu estou aqui. Eu preciso ouvir isso. Eu preciso entender isso. Porque às vezes nós queremos muito a mudança do outro, mas se nós mudarmos e nos comportarmos diferente, o outro também muda. Então nós devemos prestar muita atenção. Nós vamos falar muito sobre orgulho, vaidade, ambição desmedida, que às vezes nós não enxergamos isso em nós e nos atrapalha na nossa evolução. Então nós vamos começar a ler aí esse que está escrito com o título de personalismo. Não vivemos imunes ao personalismo. Ele constrói psiquicamente a identidade pessoal e a participação no meio onde vivemos. O personalismo não é algo ruim. Deus nos deu o sentimento, o comportamento orgulhoso, foi para nos defender. Não foi para que nós errássemos com isso, senão Deus não daria. É um sentimento que nós temos para que nós possamos nos defender. Então, o orgulho, né? A vaidade e o personalismo é a nossa individualidade. Cada um tem o seu modo de ser. E nós precisamos aprender a respeitar isso também, os gostos, né? Então, isso não é ruim. O problema, vamos seguir aí, o problema é o excesso da importância que conferimos ao eu, perdendo o controle e tornando-se um vício, o vício do amor próprio. Então, qual é o nosso maior problema? São os excessos em tudo, até na comida, né? A gente pode comer de tudo, o problema é que nós nos excedemos. Então, o excesso do personalismo, da nossa opinião, é que nos atrapalha. Nós não conseguimos nem aceitar o modo do outro pensar. Então, isso atrapalha a nossa evolução. Nós temos que aprender a abrandar isso, aprender a conviver com o modo do outro pensar, aceitando. Isso é deixando este orgulho de lado,
sabe? Essa vaidade que temos de achar que estamos sempre corretos em tudo. Vamos continuar. Ver o mundo pela ótica individual é uma necessidade para a aquisição de valor pessoal. Contudo, o apego, olha essa palavra aqui, intransigente às próprias concepções, sem abertura para permuta e ampliação das experiências individuais, é que torna uma questão grave de conduta nas relações junto aos grupos de convivência. Vocês viram isso aqui? O apego intransigente às nossas convicções. Nos grupos, eu vou dizer uma coisa para vocês: o grupo o qual nós temos que mais preservar é onde nós somos mais intransigentes nas nossas opiniões, que é a família. A família é o órgão que Deus colocou no mundo para nos receber. E como somos intransigentes dentro de casa com as nossas opiniões, sabe, o cuidado que nós temos que ter, principalmente quem tem criança, ouvir a criança. Muitas vezes nós queremos impor a ela o nosso jeito de pensar. E nós que somos espíritas sabemos o quê? Que nós estamos vindo de outras vidas. Cada um com a sua individualidade. E é isso que nós precisamos aprender a respeitar. Eu tenho 3 filhos, não tem nada a ver com o outro. É igual, mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, mas não tem nada a ver um com o outro. Isso quem tem mais irmãos, quem tem mais filhos, sabe que é assim. Então nós precisamos aprender a respeitar. E às vezes nós somos intransigentes dentro de casa, porque nós achamos que o outro tem que agir e pensar como eu acho que deve. É lógico, os filhos vieram para que nós possamos educá-los, colocá-los no caminho correto. Mas isso tudo precisa de uma conversa, respeitando o jeito dele ser e vamos conduzindo, porque tudo aquilo que é muito imposto, porque o personalista ele impõe, ele não conversa, ele não discute, ele impõe, ele é intransigente, atrapalha o relacionamento dos grupos, numa casa espírita que seja. A opinião tem que ser estabelecida por aquela pessoa, ou o seu grupo de trabalho, em qualquer lugar. Então, isso é algo, eu tenho certeza que passou alguém na cabeça de todo mundo. Não, esse alguém tem que ser nós. Será que eu sou assim? Então, nós vamos dar umas dicas aqui para que nós possamos nos enxergar se o personalismo não está nos atrapalhando na nossa evolução. Alguns exercícios poderão auxiliar-nos na identificação do nosso personalismo, que será o primeiro passo para um programa, olha aqui, reeducativo. Então, nós estamos aqui para nos reeducar. Todos nós reencarnamos, olha só, reencarnar. Quer dizer, eu voltei para a carne, para me reeducar. Então, não podemos esquecer disso, que nós estamos aqui nos reeducando e precisamos ser humildes. Cheguei na palavra que eu queria. Humildes em aceitar que nós estamos aqui nos reeducando. Temos que aprender a ouvir. Aí nós vamos falar item disso, sabe? Aceitar, até quando a Terezinha me apresentou o jovem, como que é essa música? O Jorge, e disse: ó, Mariângela, já estou passando a bola para a juventude. É isso, nós temos que aprender isso, é que chega um momento, não sermos intransigentes ao ponto de achar que aquilo tem que estar sempre na nossa mão. E vocês, tem uma historinha de Francisco de Assis, muito interessante, para vocês verem como nós temos que olhar. Até Francisco de Assis estava perdido nessa. Certo dia ele estava cabisbaixo, ele já estava numa idade mais cansada, claro, sua eterna companheira chegou e disse: e foi, Francisco, você
o senhor felicidade, o senhor sorriso, chateadinho, tristinho, está acontecendo. Lá na ordem franciscana, que eu fundei, tem um monte de jovem tomando a frente, com outras opiniões, com outras. Ela foi ouvir e falou assim: que isso? Você neste apego? Não é assim, não. Nós temos que aprender a ser humildes e passar para o outro. Nem tudo a gente vai ficar inteiro. A gente tem que aprender a passar. Então vocês veem, aí ele foi pensar. Ele falou: realmente, eu estou sendo personalista e querendo tudo na minha mão. Não é a hora da gente passar também. Então vocês estão vendo como a gente se perde sem querer. Então é isso. Quando a Terezinha falou: eu estou passando a bola. Eu falei: ixi, na nossa casa eu estou passando a bola mesmo. Porque a gente tem que ir passando os mais jovens, sabendo que é eles que vão dar continuidade. E com certeza com novas ideias. Com novas ideias. E é assim, então eu sempre brinco, eu vou fazer palestra, o pessoal sabe usar Datashow, eu não sei nem mexer nisso. Na época da pandemia sofri demais, porque era tudo online. Lá eu saber plataforma, não sei o que. Então, isso eu acho que está na hora de passar para os jovens, porque a gente não sei mexer em nada disso. Então, vendo que a evolução tem ido. E nós temos que entender, deixar esse personalismo de lado. Certo? Então, vamos aqui a alguns itens do personalista. Eis aqui uma pequena lista. Primeiro, emitir opiniões sem fixar-se obstinadamente na ideia de serem as melhores. Então, numa reunião, nós damos uma opinião e a minha tem que ser a melhor. Eu não vou aceitar. Porque se aceitarem a ideia do outro, não apareço mais. Pode deixar. Eu vou lá, ninguém aceita minhas ideias. Gente, mas a ideia do outro é melhor. Então, cuidado com isso, em achar que a sua opinião tem que prevalecer. É hora da gente aprender a ouvir. Às vezes a pessoa que entrou hoje, mas ela vem mais inclinada, com uma ideia mais dinâmica. Então, o personalista ele não aceita. Esse tempo atrás, chegou uma pessoa na nossa casa espírita e falou assim para mim. Ela já tinha passado por 2 casas espíritas e foi lá para nós. Eu sabe o que eu olhei? Olha, eu vim para cá, porque quem sabe lá eles sentem a minha falta. Eu falei: você não vai ficar aqui também. Porque eu sou muito sincera, brincalhona assim. Eu falei: porque não é assim. Nós temos que aprender a conviver. Eu chego e vou frequentar aqui hoje. Cheguei hoje aqui. Eu não sei as regras da casa. Eu não sei como a Terezinha conduz. Eu vou olhar, vou conviver aqui um bom tempo. Depois, talvez, eu possa até dar uma opinião. Mas ela dirige isso aqui há não sei quantos anos, ela tem todas as regras dela. Então, o personalista, ele já chega querendo dar. Ele já chega querendo impor as opiniões. Então, tomar muito cuidado com isso. Isso atrapalha a nossa evolução. Tá? E aí é onde eu lembro de um ser maravilhoso, Chico Xavier. Quando que vocês viram o Chico impor as ideias dele? Se tiver alguma passagem dessa, me conte, porque eu já li todos os livros dele, tudo quanto ele... Porque eu sou fã de carteirinha dessa personalidade maravilhosa que foi Chico Xavier. Humildade, humilde. Se é uma lei nele, ele o quê? Ele estava certo porque ele estava com Deus, agindo com humildade. Humildade, gente, é o primeiro degrau do sermão da montanha. Quando Jesus subiu a montanha para abrir a boca ao mundo e nos trazer o sermão da montanha, qual foi a primeira frase? Bem-aventurado
humildade ninguém alcança a sua junção. Por isso nós trouxemos esse tema do personalismo, porque ele é completamente avesso à humildade. Então nós precisamos conquistar isso, devagarinho. Você vai se estudando, vai olhando, falando, não estou sendo humilde. Mariângela, se conserta aí, cuidado. Então, porque isso faz parte da nossa evolução. A hora que passarmos para o plano espiritual, eu vou ter que dar conta disso. O que você fez? Onde você errou aqui? Não vai ser tudo escancarado, eu não vou ter advogado lá. Eu não vou levar ninguém para me defender a minha causa. Sou eu e a minha consciência. Então, cuidado com isso aqui, em achar que a sua opinião tem que ser a melhor. Vamos lá ao segundo item. Aprender a discernir os limites entre convicção e irredutibilidade nos pontos de vista. Eu posso ter a minha convicção, eu posso acreditar naquilo, mas eu não posso ser irredutível. Porque muitas vezes nós acreditamos plenamente numa coisa, depois alguém vem mostrando o outro lado e devagarinho a gente vai entendendo. Quantas pessoas que tem aqui que vieram de outras religiões? Eu mesmo, eu casei com a Dulce. Casei. Mas depois o Espiritismo apareceu na minha vida, até por conta de sensibilidade mediúnica, e eu fui vendo o mundo de uma outra forma. E realmente eu fui mudando a minha opinião. Então, a gente pode ter uma convicção, mas não sermos irredutíveis, porque nós estamos enxergando que pode ser diferente. Então, é outro ponto do personalista. Cuidado, hein? Não, eu penso assim, pau que nasce torto, morre torto. Vai morrer torto mesmo. Porque nós não podemos ser assim, irredutíveis naquilo que a gente fala. Nós podemos pensar, nós podemos analisar. E muitas vezes, né, é igual você acreditar numa fake news. Quanto que eu tenho visto isso? Quanto que eu tenho visto isso? Muita tristeza. Veio muitas vezes passagem ali que falou que era o Chico Xavier que disse. Aí eu analiso aquele texto e falo assim, Chico não escreveria isso. Não tem nada a ver com ele. Entendeu? Então nós não podemos ser irredutíveis. Nós temos que aprender a analisar, ter a nossa convicção, mas não seja irredutível. Isso é outro ponto do personalismo. Vamos lá. Ouvir a discordância alheia acerca de nossas ações sem sentimento de perda, e agora vem uma palavra terrível, melindre. Ai, como é duro, pessoas se melindram. Geralmente, assim, no grupo é um tal de assim, olha, Terezinha, você fala lá no fulano que, se eu falar já vai virar cara. Gente, mas isso é tão chato. Aí o pessoal fala assim, como é duro lidar com gente. Eu falo, se você esqueceu que você é gente também, que às vezes é duro lidar conosco. Lá na nossa casa eu costumo dizer assim, olha, se você estiver pensando para falar comigo, porque você acha que eu vou me melindrar, então diga, porque eu tenho que me consertar. Porque se eu tenho ficado melindrada com alguma coisa, chateada, olha, é porque eu preciso mudar, porque o orgulho está aflorando demais aqui em mim. Porque a pessoa, sabe por que ela se melindra? Porque ela quer impor a opinião dela. Então, vamos dizer, literalmente falando, a palavrinha que a gente costuma usar, ela empurra. E aí se afasta, e aí ninguém sabe porque fulano não está aparecendo, aí dá uma ligadinha, porque aquela hora falou coisa, nossa, isso é tão complicado, isso atrapalha tanto a nossa evolução, tanto. Cadê a humildade? Mas eu estava certo, tá? Você estava certo? Fica quietinho. Gente, tem uma coisa, eu tenho 63 anos, e muitos que são jovens como eu aqui também já podem dizer a mesma coisa. Tem tanta coisa que a gente não precisa ficar batendo naquela tecla, o tempo diz. Tem tantas coisas na minha vida
que eu fiquei quieta e um dia o tempo mostrou. O tempo mostrou, não precisou eu ficar brigando. Não. Sentei, deixei quieto e o tempo mostrou. Então, isso nós temos que aprender. Aprendendo que não se lembrar, e em casa, nossa, um casal, por exemplo. Eu sei, eu sou casada há 44 anos. Quantas vezes eu emborrei com meu marido? E um dia, falando sobre isso, na nossa casa, uma amiga que havia ficado viúva, eu falei isso e ela disse assim: nossa, agora você me pegou fundo. Porque quantas vezes eu fiquei 15 dias sem conversar com ele? Perdi tempo. Agora tudo que eu queria era aqui do meu lado. E eu perdi tempo de ficar sem conversar com ele. Então vocês veem que o personalismo faz a gente perder tempo. Se você se melindra com um irmão, com um pai, com um amigo, para quê? Vamos deixar esse personalismo de lado, vamos ser humildes, vamos conversar, vamos acertar. E não fugir. Então, se você está se melindrando facilmente, é orgulho, tá? Analise bem. Cultivar a abnegação na apresentação dos projetos nascido do esforço pessoal, expondo-os para análise grupal. É isso mesmo, cuidado, tá? Porque muitas vezes eu dirijo um grupo, sou personalista, então eu tenho uma ideia, por exemplo, a Terezinha chega aqui, ela tem uma ideia, ela quer aumentar o salão. Ela chama os pedreiros e manda derrubar aqui, aí quando você chega, ela fala assim: gente, agora nós estamos ganhando dinheiro para pagar o que eu resolvi fazer. Então não é assim. A gente, quando tem uma coletividade, nós temos que aprender a conversar, a colocar nossas ideias, e às vezes a ideia do outro é melhor, e dentro de casa também. Quantas vezes dentro da nossa família, nós entramos às vezes em algumas dívidas para adquirir algum bem, sem conversar com os familiares, saber se aquilo realmente é o momento da gente fazer aquilo. Então, tomar cuidado com isso, sabe? Então, a gente sempre expor as nossas ideias e saber o pensamento dos outros também. Isso também é ideia personalista. Evitar difundir a folha de serviço das realizações pessoais já concretizadas. É aquela velha propaganda, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. Olha, se você distribuir um caminhão de cesta básica, levou lá para o Rio Grande do Sul, que está tão precisando, fica quietinho, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. O personalista adora contar. Tudo que ele fez, o que ele vai fazer, ninguém precisa saber. Sabe por quê? Nós precisamos aprender uma coisa: nós e Deus. As contas que nós vamos acertar é com Deus. Eu posso enganar todos vocês ali com a minha falinha nossa, mas Deus sabe o que está passando aqui dentro, então não adianta. Por isso que não adianta esse personalismo, esse orgulho, essa vaidade, porque a hora de acertar as contas, por isso que eu disse lá no início, não esqueçamos que estamos reencarnados, buscando a nossa evolução espiritual e moral, e estamos nos reeducando. Não vamos esquecer isso. Disciplinar, aí faltou um N depois do E, em enobrecer o hábito de fazer comparações. Gente, isso aqui é muito sério. Muito sério. Comparar a nossa vida com a do outro. Infelizmente, a internet está trazendo muito isso. E cuidado, isso tem levado muitas pessoas ao suicídio por conta de comparações. Não adianta eu comparar a minha vida com a do Jorge. Eu estou no lugar que eu deveria estar, com a família que eu deveria estar, com. Ai, nossa, o Jorge é tão alto, eu sou tão baixinha, eu nasci dessa altura, eu vou ficar assim. Eu tenho que entender. Então, aceitar a nossa vida, de como ela é, como ela tem que ser. Eu escolhi, foi tudo acertadinho no plano espiritual. Então não adianta eu comparar a minha vida com a do outro. Quantos jovens acabando com as próprias vidas, suicidando,
dia eu estava com uma pessoa que até uma certa fama, e ela é casada, tem filhos pequenos. Aí ela falou assim para mim, ela pegou o livro, eu falei, eu não acredito nisso. As crianças, eu estava trabalhando com as crianças, ela mandou as crianças sentar perto dela, espalhar os brinquedos, ela pegou um livro e falou assim, tira uma foto minha, que eu vou publicar agora, porque eu estava com as crianças. Eu não acredito nisso que eu estou vendo. E ela tirou a foto, botou na internet, tem não sei quantos milhões de visualizações lá. Era uma mentira. Eu estava vendo que era uma mentira. Fazia um bom tempo que ela não olhava o seu dela. Então, e a pessoa fica comparando a vida com mentiras. Cuidado. Cada um está na vida que precisa ter. No momento que precisa ter, não adianta a gente comparar. Nós pedimos. Então, essas comparações têm trazido um atraso muito grande na nossa evolução. Se preocupe com a sua vida, com o que você tem que fazer, com o que aparece para você fazer. Abraça a causa e vai embora. Ah, mas por que eu tenho que trabalhar tanto? A Terezinha é tão rica, eu tenho que trabalhar. Vai, porque vai ver que na outra eu gastei muito dinheiro, eu não ajudei ninguém, agora eu tenho que trabalhar. E é assim. Não adianta a gente ficar comparando. Então, cuidado com isso. Cuidado com levar pessoas à depressão, a suicídio, por conta de comparações. Isso é personalismo. Acreditar que a colaboração pessoal sempre poderá ser aperfeiçoada. Gente, sempre. Ninguém está acima de tudo e sabe tudo. Nós sempre temos que estudar mais um pouco. Os maiores subsídios para as minhas palestras, sábado de Augusto, na hora de distribuir sopa, eu sento lá com o pessoal. Aí eu aprendo, hein? Nossa, eu nunca passei fome. Eu vou aprender que ia passar fome e as histórias que eles me contam. Triste demais. Fui aprender a não julgar ninguém há muitos anos atrás, depois que eu fui trabalhar como voluntário numa comunidade dependente química. Aprendi a não julgar ninguém. Então a gente não acha que sabe de tudo, não. Nós temos sempre que aprender. Sempre. Então, nunca se julgue, né? Muito. Ai, agora eu faço palestra, Nossa, a gente tem que aprender a ouvir as palestras dos outros, ler mais livros e buscar subsídios. Ninguém está acima da verdade, nada. A gente tem sempre que aprender. Cuidado com o personalismo, de achar que já sabe tudo. Pedir desculpas quando errar. Como é difícil, né, gente? Orgulho não deixa, não vou dar o braço a torcer. Isso é personalismo. Vai conversar com a pessoa. Se você não errou, escuta o que ela tem para dizer. De repente você errou. Você acha que você não errou? Cuidado, gente, por causa do nosso personalismo, de não pedir desculpas, com esse orgulho. Quantas lágrimas a gente derruba nos olhos das pessoas? É muito triste isso. Então, isso tem que ser cobrado. Peça desculpas. Vá até a pessoa, mas eu estava certo. Não tem. Mas a pessoa não aceitou desculpa. Aí o problema dela, mas eu fiz minha parte. Cuidado com esse personalismo. Ter metas sem agigantá-las na sua importância frente às incertezas do futuro. Gente, isso aqui é muito sério. A gente pode ter um objetivo, sim, é legal, a gente deve ter para a nossa evolução. Mas cuidado em agigantar, isso é um personalismo. Mas se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Depende. Eu sei as condições que eu tracei no plano espiritual. De repente, não é para mim. Vamos, vocês, por exemplo, analisando os jogadores de futebol. Quantos menininhos aí que estão aí, quantos surgem que destacam? Um Neymar, um Ronaldo, um Pelé lá de trás. São poucos. Por quê? Porque eles têm um dom. É diferente. A hora que você
você está vendo um jogo de futebol, você vê o Neymar, que ele faz com a bola, você fala, meu Deus, o outro é um bom jogador também, mas não faz o que ele faz. É dom. Não adianta, por exemplo, eu aprendi a tocar piano. Minha mãe queria, eu aprendi. Sei tocar, fiz 9 anos, tirei o diploma. Mas eu tenho uma amiga que ela chega, ela tem um dom, eu nunca vou fazer aquele ela. Eu aprendi, eu toco a partitura. Mas ela derrama assim no piano. Então, não adianta eu achar que eu vou alcançar aquele piano. Por isso, é outra coisa que nós temos que aprender a aceitar. Cuidado em agigantar as suas ideias. Então eu vejo às vezes aquela frase muito costumeira, que muitos falam na televisão, eu fico pensando, meu Deus, corra atrás do seu sonho. Você pode alcançar. Às vezes você vai até alcançar, mas não do jeito que você imaginou. Não do jeito que você queria. Tem até uma historinha lá na nossa casa, que nós, o Jorge comentou, que nós temos 3 unidades. Nós tínhamos uma e nós levávamos sopa do outro lado da cidade, no outro bairro carente. Então colocava aqueles caldeirões e derramava sopa do carro, aquela morte. E nós levávamos, parávamos numa esquina lá no bairro bem carente e distribuía. Um dia, uma senhora que é varredora de rua, ela construiu a casinha dela nesse bairro, era 4 pontos, não tinha nem área no fundo nem área na frente, era 4 pontos. Ela tinha uma salinha, um quarto, uma cozinha e um banheiro só. E aí, mais muito boazinha, ela chegou para nós e falou assim: vocês ficam aí nessa esquina, distribuindo sopa? Eu saio cedo para varrer a rua, mas eu vou deixar a chave da casa debaixo do tapete e vocês vão lá. E se às vezes vocês querem ir no banheiro tomar uma água, fica à vontade na minha casa. E aí, então a gente passou a entregar a sopa ali na frente da casa dela, toma conta da casa dela. Né? Aí nós surgiu uma ideia. Ela não tinha área no fundo, nem na frente, falamos para ela, o filho dela é Dária. Se a gente fizer um puxadinho aqui no fundo da sua casa e a gente passar a fazer a sopa aqui, tudo bem? Eu, claro, eu vou ganhar um puxadinho aí. E assim nós fizemos. Fizemos um puxadinho lá no fundo da casa dela, levamos o freezer, o fogão e começamos a fazer a sopa lá. Hoje nós já compramos um terreno, então temos mais uma casa lá. Aí, no Natal, a gente ia para sexta-feira à noite e picava os legumes para deixar tudo pronto, porque no sábado tem sopa nas 3 casas, tem marmitas, e nós só dividimos a turma e cada um para um lado. E aí nós estávamos picando lá, fizemos uma jantinha, um amigo secreto, que era Natal, e ela falou assim, muito simples, ela falou assim: eu posso fazer a prece hoje? Claro. E aí eu vou contar a prece dela para vocês, falando na linguajar dela, bem humilde. Ela falou assim: meu Pai do céu, o Senhor realiza o sonho da gente mesmo. Às vezes não é do jeito que a gente quis, mas ele chega. Lembra daquele Natal que eu e meus irmãos vamos tudo dormir com fome? Porque a mãe quando era viva, ela no Natal, ela pedia para os vizinhos a sair na cidade e conseguir um macarrãozinho, um franguinho. Era um dia do ano que a gente comia macarrão com frango. Era tão bom. 7 irmãos. Mas a mãe morreu e o pai não teve coragem de pedir. E nós foi tudo dormir com fome. Eu chorava, meus irmãozinhos choravam. E naquele dia eu falei assim para o Senhor: meu Deus, faz que eu seja uma médica, porque eu vou ganhar muito dinheiro e ninguém vai passar fome perto de mim. Ninguém. Porque eu vou ganhar dinheiro e eu vou deixar todo mundo vai comer na minha frente. Como que eu ia ser uma médica? Se eu era mais velha, tinha que ajudar o pai a cuidar dos irmãos. Nem estudar eu estudei. Tinha jeito. Mas o Senhor realizou meu sonho. Porque hoje aqui da minha casa sai comida para o bairro inteiro. O Senhor trouxe esse pombão aqui, ó, que agora eles fazem a comida e distribuem. Então aqui da minha casa ninguém passa fome. Essa história sempre me incomode, porque é bem isso mesmo. Ela realizou o sonho dela. Ela distribuiu comida ali da casa dela. Ela não se tornou uma médica.
segundo líder, e até hoje ela nos ajuda lá. Então, para vocês verem que às vezes a gente pede alguma coisa, mas não do jeito que a gente sonha. E muitas pessoas se decepcionam. Eu estava lendo as frases aqui, antes de começar, e uma das frases dizia: a gente pede sinais do céu e Deus envia as cores das flores, envia os pássaros, e nós achamos que Ele não enviou um sinal para nós. Nós ficamos nos entretendo, como disse a frase, com outras coisas e não enxergamos os sinais do céu. Então, vamos deixar esse personalismo de lado e entender a nossa vida e aceitar que a nossa vida, nós somos como deveríamos ser. Aprender a ouvir opiniões para melhor discernir. Gente, aprender a ouvir. Às vezes a gente não quer ouvir porque nós temos a nossa opinião e não admitimos ouvir nada de ninguém. Às vezes a pessoa vem falando e a gente já vai falando em cima. Ouça. Ouça seus filhos, tá? São crianças, mas ouça-os. Tem crianças que vêm como nossos filhos exatamente para nos doutrinar. Meu filho do meio, ele era pequeno, e um dia eu cheguei em casa, ele falou: mãe, passou um menino aí e pediu uma camiseta, uma roupa. E eu peguei aquela camiseta assim, e dei para ele: essa camiseta nova? Ele falou assim: mãe, se eu for usar uma camiseta nova, por que ele também não pode usar? Ó, me calou. Exatamente isso. Então, tá vendo? A gente aprende. Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. Tá? Às vezes a gente não quer nem ouvir. Ah, minha opinião é essa, acabou. Ouça, seja humilde. Admitir para si o sentimento de mágoa e inveja. Nós somos tão orgulhosos que às vezes nós não admitimos que nós estamos magoados e com inveja. Ah, o Jorge falou isso, mas eu não estou nem aí. Ah, sim, está magoado. Então não tem essa de lutar. Só de dizer eu não estou nem aí porque está magoado. Tá? Então admita para si que você está magoado ou com inveja de alguém. Cuidado com esse personalismo de achar que não está. Ser simples. Gente, vamos ser simples. Vamos ser humildes. É mais simples que Chico Xavier. Alguém, por um acaso, agora, depois que ele desencarnou, visitou a casa dele? Tem alguém aqui que foi? Eu aconselho a ele. E agora, depois que ele desencarnou, a gente vai lá, então a gente entra na casa. Nunca chorei tanto na minha vida. Na hora que eu entrei no quarto dele, e o banheiro dele. E o banheiro dele, gente. Minúsculo. O chuveiro é quase em cima do nosso casa. A hora que eu estava lendo de uma senhora junto comigo, ela falou assim: filha, a gente quer tanto. O quartinho dele, uma caminha simples assim, não é nem para roupa, é um estante. Igual a gente põe livro para botar no poder. E olha que pessoa ilustre. Então, vamos ser simples. Não vamos ficar criticando, olhando o que o outro fez. Vamos agir com simplicidade. Para que tanta... Eu tenho uma amiga, ela já desencarnou. Ela, na casa dela, era tudo cheio de etiqueta. Tudo. Mas etiqueta que eu chegava lá, não sabia nem como põe a mão, porque eu não sou nem um pouco de etiqueta. E um dia ela me chamou para tomar um café da tarde, tinha 300 garfos assim, colherzinhas, tudo para tentar me falar: onde eu começo aqui? E ela sempre assim, ela separou o marido já era outro estilo, e o filho, por conta de toda essa etiqueta, não era o pai, porque ele não estava aqui. Vocês estão vendo? Então, ela ficou amargurada, porque o filho escolheu o pai. Mas vamos ser simples, gente. Viver com simplicidade. A pessoa simples, é tão gostoso você estar junto dela. A pessoa cheia de proformas, assim, nossa, você afasta. Não é bonito, não. Se a pessoa acha que está bonita, ela está sendo personalista. Então, vamos ser simples. Eu aconselho vocês a irem ao Uberaba, visitar a casa de
Vocês vão voltar outra ideia de tudo. Ter como única expectativa nas participações individuais o desejo de aprender a ser útil. Chegou aqui, eu quero ser útil, o que eu posso fazer? Ah, tem que lavar banheiro, vou lavar banheiro. Ah, não é meu departamento, eu posso palestra. Imagina. É ser útil, em onde precisar. Se agora a Terezinha virar para mim e falar, as banheiras estão tudo sujas, já ajuda? Vamos lá, vamos lá. Então, a gente tem que estar sempre querendo ser útil em qualquer momento. Acha, cheguei lá, eu só servir a água. Eu quero ser útil, não tem fazer. Então, isso em qualquer lugar, na nossa casa, na casa de um amigo, na casa de um parente, no nosso trabalho, aqui, sermos úteis. Esforçar-se para sair do personalismo silencioso ou isolacionismo e timidez. Tem pessoas, por causa do seu personalismo, ela nem convive com ninguém. Porque não aceita aquela ideia, então ela prefere se isolar. Ela fica no canto, porque ela não sabe conviver com as pessoas. No caso do personalismo. Delegar tarefas, mesmo que acredite que o outro não dará conta de fazê-la tão bem quanto nós. Ah, isso aqui, mãe é mestre nisso. Não deixa o filho fazer. Não, bem, deixa aqui, você não sabe, a mamãe fala, deixa errar, deixa fazer, sabe? E você já está conversando com um jovem, 28 anos, advogado, já até passou no exame da ordem, tudo falou assim, Mariana, eu não sei depositar um cheque no banco. Minha mãe nunca deixou. Ela fala assim, você não sabe, pode deixar no banco. Então nós temos essa mania. Isso é personalismo. Achar que o outro nunca sabe, nunca está preparado. Deixe. Eu lembro, eu tinha 12 anos, cheguei para meu pai precisa tirar RG. Ele falou assim, meu pai é uma pessoa fantástica. Uma sabedoria incrível. Ah, é? Dá um dinheiro aqui, ó. O fotógrafo é ali, aí você vai lá na delegacia, tem um portão assim, você entra, tem uma moça, uma salinha, você vai lá e fala que ela no RG e leva paz. Eu tenho certeza que ele queria pegar a minha mão e ir, mas naquele momento, eu lembro disso como se fosse hoje, foi para realmente eu me independer, aprender e me virar. Então, cuidado com isso, a gente achar que o outro nunca sabe. Deixe fazer. Errou? É assim que a gente aprende. Neste aprendizado, devemos começar com intensa humildade e disposição de autoconhecimento. Vocês viram aqui? Intensa humildade. Aí eu lembro com vocês de quem? De Jesus. A sua última entrada em Jerusalém foi em cima de um jegue. Um jegue. Quando ele chegou em Jerusalém, o comentário do povo era um som. Ah, ele vai se declarar o rei, ele vai assumir o seu posto. Aí os apóstolos, todos orgulhosos ainda, muito vaidosos, ainda não tinham entendido muita coisa, todo mundo perguntava para eles, o que eles respondiam? Ah, ele vai para uma reunião hoje à noite. Eles se achando, né? Todos personalistas ainda. Jesus, sabendo de tudo, marcou o quê? A última ceia. O que ele fez? Foi lavar os pés dos apóstolos, para ensinar o maior ato de humildade, porque ele sabia que eles estavam partindo. E quando ele disse para eles que era necessário eles aprenderem, porque já estava chegando o momento dele partir, Pedro falou assim, não, Senhor, pelo amor de Deus. Ele falou assim, é necessário que eu me vá, para que vocês possam alcançar a vossa função. Olha aí, coisa mais linda de humildade. E realmente, se ele tivesse ficado, eles ficariam em volta dele, não seriam as personalidades que ficaram e que levaram o legado dele. Então, o nosso maior exemplo de humildade e o antídoto para o personalismo é a humildade. Jesus nos ensinou isso o tempo todo. A sua vida toda foi para nos ensinar a ser humildes. Se pegarmos isso e resumir, é isso aí, sermos humildes. Aprendermos isso, sabe? Para quê? A ostentar, não nos leva a nada. Deixa
Chico Xavier, ele nunca impôs. Eu tenho uma história de um jornalista famoso, amigo do meu irmão, chegou para mim, um dia eu estava com meu irmão e ele falou assim: minha mãe é espírita. Eu falei: a senhora é espírita? Eu fui entrevistar Chico Xavier uma vez. E como é que foi? Ele falou assim: aquele homem demais. Ele falou: eu fui, como todo repórter, fui para desbancar. Que repórter adora, eu vou desmascarar. Ele falou: eu fui com essa intenção. Cheguei lá, marcava um horário lá, ele atendeu, tinha umas 500 pessoas, ele atendeu todo mundo. Já era tarde da noite, chegou a minha vez. Aí ele falou: quando eu cheguei perto, que eu olhei aquele homem de peruca torta, um óculos torto, olhei e falei: gente, que eu acho que esse homem, que homem feio. Aí eu sentei na ponta da mesa, ele falou: senta aí, meu filho, com a voz mansa. Sentei. Ele falou: não conseguia nem olhar para a cara dele. Baixei a cabeça assim e comecei a perguntar. E eu respondia com a paciência e eu escrevia. Daí depois, quando eu erguei os olhos, cada hora que eu erguia o meu olhar, o homem estava mais bonito. Porque ele foi com as respostas calmas, sem mostrar personalismo nenhum, com humildade, ele foi me desbancando. A maior humildade, porque é assim que a gente desbanca, com humildade. Ele falou: no final, eu não conseguia parar de olhar para ele. Eu achei o homem mais lindo do mundo. E para acabar, o que ele fez? Tinha um copo de água assim, em cima da mesa. Aí eu acabei a entrevista, agradeci, eu já estava chorando, porque eu comecei a escorrer lágrimas, olhar, porque eu comecei a me envolver com aquele ambiente. Aí eu levantei e falei: não, meu filho, espera um pouquinho, vou te dar um presentinho. Aí ele pegou um copo de água que tinha em cima da mesa, debruçou sobre o copo, ficou 5 minutos. Eu fiquei ali, 5 minutos cravado no relógio. E eu fiquei ali, e ele ficou quieto. De repente, ele tirou a mão e falou para o secretário dele lá: traz um vidrinho para eu pôr o moço levar. E quando ele começou a despejar aquela água no vidro, era o perfume que ele estava usando. Me deu de presente. Quer dizer, ele não rebateu, ele não criticou, ele não. Nada. Ele sabia de tudo. Esse jornalista é aquele Ney Gonçalves Gil. Ele sabia tudo que o Ney estava querendo fazer, mas ele nem no momento sabia. Ainda deu pergunta para ele de presente. Então, isso é a humildade, gente. Irmão Jesus lavou os pés dos apóstolos e se retirou para que eles crescessem. E é por isso que eu trouxe aqui essa crônica. Nós vamos ler rapidamente para vocês entenderem o que é realmente ser humilde. Andaimes em construção. Acompanhando de perto o nascimento de um grande edifício, observa-se que os andaimes sobem à medida que o prédio se eleva. Andaimes modernos, com todas as cautelas de segurança. Empilhar tijolos, embutir janelas e aprumar paredes a 50, 80 ou 130 metros de altura. Tem lá seus riscos, suas vertigens, seus perigos constantes. São os valentes, esses obreiros das altitudes. Quando observamos que o edifício está quase pronto, podemos notar também que os andaimes vão desaparecendo gradativamente. Foram úteis, mas já estão sobrando agora. Cumpriram sua tarefa. Na parte externa, o edifício foi concluído. O acabamento interno, onde os operários trabalham agora, não reclamam danos. Então concluímos. Deus é o verdadeiro arquiteto do universo, o grande engenheiro do mundo, da vida. Mas Ele convidou-nos a colaborar na construção do mundo, da história e da civilização. Vemos milhões de seres humanos empenhados seriamente na tarefa que Deus nos outorgou. Gente séria, comprometida com a obra, dos pés à cabeça. Pensemos em nós mesmos.
e sintamos com jeito de andaime. Andaime ajuda, andaime cumpre o serviço, o prédio da vida, do mundo, da história. É Deus quem constrói basicamente, como arquiteto mor, como engenheiro principal. Nós, seres humanos, entramos como andaimes. O andaime não é essencial, mas ajuda, complementa. Por isso mesmo, o andaime é humilde. Faz o serviço, cumpre a tarefa e depois se retira ou é retirado. Senhor, às vezes queremos fazer tudo sozinhos, sem ti. Outras vezes, pensamos que realizas tudo sozinho e não precisas de nós. Que nós aprendamos, Senhor, a lição dos prédios. Nosso papel é ser andaime, humilde, mas necessário também na construção da vida, do mundo e da civilização. É tão gratificante ser andaime, um simples andaime. Então, que todos nós possamos pensar sobre isso, analisar as nossas vidas. Eu vou dizer para vocês que eu analiso muito mais que vocês, porque eu falo isso aqui para uma turma, para outra turma, eles sabem que eu aprendo. Então, que nós possamos realmente, eu desejo para todos vocês essa evolução. Vamos aproveitar essa reencarnação e vermos quão maravilhosa é a nossa vida, o lugar em que habitamos. Por que vamos nos comparar aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, dentro do nosso mesmo país? Muito interessante, né? A gente analisar um estado brasileiro. Um estado. Uruguai embaixo, Santa Catarina em cima. Só o Rio Grande do Sul. Então, nós que somos espíritas sabemos que existem, né, os problemas coletivos, as provas coletivas. Então, para que nos comparar? Para quê? Cada um está no lugar que precisa estar, no momento que precisa estar. E se eles estão passando por dificuldade, também é um momento nosso de deixar o orgulho, a vaidade, a ambição e ajudar. Se as pessoas humildes existem, se as pessoas carentes existem, são o quê? Necessários para que nós possamos aprender a dividir. Então, vamos ser andaimes. Que a paz de Jesus permaneça com todos. Gostaria de convidar nossos companheiros passistas que estão nos seus lugares. Enquanto isso, a Mariana vai falar a prece final. Vamos aproveitar esses momentos finais que nós saímos dos nossos lares para realmente abrir os nossos corações à espiritualidade superior. E vamos agradecer. É o momento de sermos gratos a Deus por termos as nossas mãos que podemos trabalhar, que podemos dar as mãos às pessoas, abraçar as pessoas, quando tantos nem as têm. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de termos as nossas pernas que nos ajuda a ir onde queremos. Quando tantos estão numa cama impossibilitados de ir. Vamos agradecer a Deus pelos nossos ouvidos, com os quais podemos ouvir os cantos dos pássaros, o sorriso de uma criança, a voz de quem amamos, as canções e os lamentos também dos nossos irmãos necessitados. Vamos agradecer a Deus a nossa voz, com a qual podemos cantar, falar palavras bonitas, consolar os nossos irmãos que estão em problemas. Vamos agradecer a Deus esse coração que pulsa dentro de nós,
com certeza ligado à energia divina que o faz pulsar, para que o nosso corpo inteiro seja ligado com o sangue e a energia do universo, para que estejamos vivos, que possamos aproveitar este momento da reencarnação para alcançarmos a nossa evolução tão almejada, trabalhando, evoluindo, se dividindo e conquistando principalmente a humanidade. Obrigada, Senhor. Obrigada porque a hora que sairmos daqui, nós vamos ter um teto para nos agasalhar. Quando tantos estão nas ruas, quando tantos irmãos nossos lá no Rio Grande do Sul nem sabem para onde vão e nem se podem um dia retornar para os nossos lares. Obrigada, meu Pai. Obrigada por nos colocar numa condição de podermos nos dividir, de poder ajudar. Obrigada, meu Pai, para nos mostrar este caminho dessa filosofia de vida que nos traz o Espiritismo, com o qual nós podemos viver mais em paz, sem ser personalistas e alcançando a humanidade. Obrigada, meu Pai, por tantas dádivas, quando tantos estão chorando por não ter ainda conseguido enxergar como nós estamos enxergando. E que essa paz que nos envolve possa envolver os nossos lares, nossos entes queridos que lá ficaram. E que ao retornarmos aos nossos lares, possamos ser suficientemente inteligentes para conservar todo este aparato espiritual que estamos ganhando aqui, por toda a nossa semana. Que assim seja. Maria Ângela, muito obrigado por essa lição de humildade, com certeza que tocou a todos aqui. E muito obrigado por essa colinha que todos vão levar para casa, a gente possa ler todos os dias durante a semana, a gente possa vencer o orgulho, um sentimento tão ruim e infelizmente está tão presente nesse mundo, em nós mesmos. Eu, infelizmente ou felizmente, identifiquei vários daqueles itens. Então, que a gente possa realmente enxergar os nossos erros e procurar ser cada vez melhores. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana.